Agora vamos fazer um exercício aqui de aplicação dessa aceleração. Vamos dar uma olhada nisso. Em um anúncio de certo tipo de automóvel, afirma-se que o veículo, partindo do repouso, atinge velocidade de 108 km por hora em 8 segundos. Qual a aceleração escalar média desse automóvel? Vamos desenhar a questão. Então, o nosso veículo ele parte do repouso. Essa frase, partir do repouso, significa que sua velocidade inicial é igual a quanto? Zero. Início significa t igual a quanto? T igual a zero. Vou chamar isso aqui de T1. Ele diz que após 8 segundos, ou seja, passou 8 segundos, ele atinge a velocidade, isso aqui é velocidade 1, velocidade 2, né? De quanto? De 108 km por hora. Ele quer saber quanto que é a aceleração média desse automóvel. A aceleração média, pessoal, é o quê? É a variação de velocidade dividido pelo intervalo de tempo. Então, a aceleração média vai ser o quê? A variação de velocidade, que vai ser igual a quanto? Temos um problema. Em primeiro lugar, deixa eu anotar isso aqui logo. O que é variação de velocidade? A velocidade final menos velocidade inicial. Variação de qualquer coisa é o final menos inicial, dividido pelo intervalo de tempo, que é o tempo final menos o tempo inicial. Ou, como a gente chama, que é a maneira mais fácil de falar, o tempo que passou. O problema é que essa velocidade de 108 km por hora não rola aqui. Eu tenho que transformar isso o quê? Para metros por segundo. Você divide isso aqui por quanto? Divide por 3,6. 108 dividido por 3,6, isso aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a quanto? 30 metros por segundo. Então, a variação de velocidade vai ser o que aqui nesse caso? Final menos inicial dividido pelo tempo que passou, que é igual a 8 segundos. A aceleração média vai ser igual a quanto? A 30 dividido por 8. A aceleração média vai ser igual a quanto? 30 dividido por 8 vai ser igual a quanto? É igual a 3,75 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a sua velocidade, o que significa esse 3,75 metros por segundo ao quadrado? Significa que sua velocidade aumenta 3,75 metros por segundo a cada segundo. Ficou claro? Isso aqui é uma aplicação bem básica, tá bom? Bora ver aqui na número 2 um exercício também de aplicação relacionada para queda, mas o raciocínio, obviamente, é o mesmo. Vamos lá. Exemplo 2. Ele fala o seguinte aqui. Um corpo, nas proximidades da Terra, cai com aceleração constante de 9,8 metros por segundo ao quadrado, desprezada a resistência do ar. Supondo que tenha partido do repouso, qual é a sua velocidade nos instantes? 1, 2, 3, 4, 5 segundos. Pessoal, fácil, moleza na verdade. Existem duas maneiras de fazer isso daqui. O que eu quero que vocês entendam é que quando você pega um corpo, isso aqui é uma torre, né? Ele pega o objeto e ele vai caindo. A princípio ele cai com uma velocidade pequena e vai aumentando. Vocês estão entendendo aqui a ideia? Exato. Por quê? Porque a gravidade, ela está dizendo aqui, a aceleração, ela acelera a velocidade do corpo. Ela aumenta essa velocidade com o passar do tempo. Nós vamos fazer aqui nesse caso, nós vamos o quê? Desprezar a resistência do ar. Então a gente não vai levar isso em consideração. A resistência do ar, ele impede que o corpo continue acelerando. Sob condições normais, depois que um corpo ele cai durante muito tempo, ele atinge velocidade constante. Mas isso não é o nosso momento agora. Depois a gente se preocupa com isso daí. A grande questão é a seguinte, é que quando o corpo ele cai, nós vamos admitir que sua velocidade ele vai aumentando com o passar do tempo. É óbvio. A pergunta do problema é qual é essa velocidade nos instantes 1, 2, 3, 4 e 5 segundos. Pessoal, é simples na verdade. Quando o corpo ele cai, quando ele diz que a aceleração é de 9,8 metros por segundo ao quadrado, significa o quê? Que sua velocidade aumenta 9,8 metros por segundo a cada segundo. Então, no instante t igual a zero, eu vou colocar aqui t igual a zero, embora ele não peça. T igual a zero, qual a velocidade inicial do corpo? A velocidade inicial do corpo é igual a quanto? É zero. Porque o corpo ele parte o quê? Ele parte do repouso. Quando o tempo for igual a 1 segundo, qual vai ser a velocidade dele? A velocidade dele vai ser 9,8 metros por segundo. Porque se a aceleração é de 9,8 metros por segundo ao quadrado, significa que a velocidade aumenta 9,8 metros por segundo a cada segundo. Quando o tempo for igual a 2 segundos, qual a velocidade do corpo? É 9,8 mais 9,8. Isso aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 19,6 metros por segundo.
Quando o tempo for igual a 3 segundos, qual vai ser a velocidade do corpo? Mais 9,8, que vai ser igual a quanto? 29,4 metros por segundo. Quando o tempo for igual a 4 segundos, qual vai ser a velocidade do corpo? Vai ser igual a quanto? Mais 9,8, que vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 39,2 metros por segundo. E, finalmente, quando o tempo for igual a 5 segundos, qual vai ser a velocidade do corpo? Mais 9,8 metros por segundo. Vai ser igual a 49 metros por segundo. Muito, muito rápido. Na verdade, não vai dobrando, não. Ela vai aumentando, porque a taxa é constante, de 9,8 metros por segundo a cada segundo. Pessoal que assiste essa aula, verifica aí, não esqueça disso, tá bom? Aceleração significa aumentar ou diminuir a velocidade a uma determinada taxa constante de velocidade. Aí alguém pode perguntar, Henrique, as distâncias que ele percorre aqui são diferentes? Sim. Observe esse desenho aqui que eu fiz. A gente observa que isso aqui, quando o tempo foi igual a zero, início. Isso aqui é tempo igual a 1 segundo. Isso aqui, essa foto, foi tirada quando o tempo foi igual a 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. Ou seja, ele vai percorrendo espaços maiores conforme o tempo vai passando, porque ele está acelerando por causa da gravidade. Isso que é o pulo do gato da aceleração. Mas tome cuidado aqui com esse detalhe que eu estou falando nessa questão aqui. E só um detalhezinho matemático aqui. Quando você lança um corpo e ele cai nas proximidades da Terra, se não houvesse o atrito do ar, eles cairiam exatamente da mesma maneira. Vocês entendem? Se eu pegar uma bola de boliche, se eu pegar uma pena, elas vão cair do mesmo jeito, da mesma altura. Continuando aqui. Então, nessa parte aqui, do exemplo número 3, a gente vai continuar falando sobre aceleração, mas só com um detalhe, tem que tomar cuidado. Lembra que eu falei que a gente tem que colocar a unidade metros por segundo, quilômetros por hora? Na verdade, a gente tem que colocar a unidade que ele pedir. Olha só, um piloto de Fórmula 1 está se movendo a 250 km por hora, quando chega a uma curva, sendo forçado a reduzir sua velocidade de seu veículo para 88 km por hora, no intervalo de tempo de 3 segundos. Qual é a aceleração escalar média do carro nesse intervalo de tempo expressa em km por hora por segundo, ou seja, diminui a velocidade de km por hora por segundo, e em metros por segundo ao quadrado. Nós já sabemos, né? O que é aceleração mesmo? Ah, desculpa, tem que desenhar a questão, sempre, né? O nosso piloto de Fórmula 1, ele está com que velocidade? Ele está com uma velocidade inicial de 250 km por hora. T igual a zero. T igual a zero significa início. Então, depois de um intervalo de tempo, T igual a 1 segundo, T igual a 3 segundos, passou 3 segundos, desculpa, a sua velocidade diminui para quanto? Sua velocidade tem uma velocidade final de 88 km por hora. Ora, qual a aceleração média? A aceleração média é o quê? É a variação de velocidade pelo intervalo de tempo. O que é aceleração média? É a variação de velocidade. O que é a variação de velocidade? Velocidade final menos a inicial. Observem, senhoras, que eu já estou colocando aqui em km por hora, porque a primeira parte da questão quer o quê? Km por hora por segundo. Então, a gente vai colocar em km por hora pelo tempo que passou. Qual o tempo que passou? 3 segundos. Então, a aceleração média vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 88 menos 250, que vai ser igual a quanto? Menos 162 km por hora, dividido por 3. A aceleração média vai ser igual a quanto? 62 dividido por 3 vai ser igual a quanto? A menos 54 km por hora por segundo. Traduzindo para o português, o que significa isso? Significa, desculpa, esse S é minúsculo, tá bom? Não vamos inventar novas unidades. O que significa isso? Significa que a velocidade está diminuindo, negativo, né? Óbvio, né? 54 km por hora a cada segundo que passou. A pergunta do problema agora é quanto que é a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Naturalmente, vou transformar essa variação de velocidade, da primeira parte do problema, a variação de velocidade foi de menos 162 km por hora, eu vou transformar isso aqui para metros por segundo. É bem fácil, né? Como é que eu faço? Divido por 3,6. Então vai ficar 162 dividido por 3,6. Isso aqui vai ser igual a menos 45 metros por segundo. Então, a aceleração média, o que vai ser? A variação da velocidade, que é menos 45 metros por segundo, dividido pelo tempo que passou, que são quantos? 3 segundos. Isso aqui vai ser igual a quanto? A menos 15 metros por segundo, ou, que é o mais chique, vai ser menos 15 metros por segundo
ao quadrado. Pessoal que está vendo o vídeo, por favor, anotem, vocês têm que colocar as unidades quando vocês fazem um cálculo. Está dentro do possível. Quando nós fizermos exercício aqui nas nossas videoaulas, nós vamos colocar todas as unidades, tá bom? Coloque as unidades. É igualmente tão importante quanto o cálculo, a unidade. A unidade explica o que você está achando. Aí você nunca vai ficar em dúvida se você está achando o tempo, o espaço, a velocidade ou mesmo a aceleração. Porque a unidade vai te dar essa resposta. Então foi isso, exemplo número 3. Agora que nós já sabemos o que é aceleração e o que é movimento acelerado, nós vamos aprender agora uma coisa mais importante. Como é que a gente define se o movimento é acelerado ou retardado? Vamos examinar isso agora.